Paz do Senhor, pessoal. Hoje nós estamos começando aqui mais um momento, conhecimento da palavra, para agregar no teu conhecimento, para que você cresça aí na graça, no conhecimento do Senhor. E já deixar aqui um recadinho, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe a mensagem e ativa o sininho que toda segunda, toda quartas e sábados, nós teremos aqui uma palavra do Senhor até que Ele me permita e até que Ele volte. Eu anunciarei aí a palavra, o evangelho aí do Senhor. Então vamos lá, quero começar aqui. Então o tema é talento versus unção. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, que vai dizer assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Timóteo, capítulo 4, 14, vai dizer lá para você não negligenciar o dom que Deus te deu. Não negligencie o talento, né? O dom é presente. Então, presente o Senhor, ele não requer de volta. Então, nós precisamos saber e sermos bons administradores para saber administrar com zelo, com amor e cuidado o dom, o talento aí que você tem. Talvez você tenha um talento, talvez de cozinhar e isso você acaba aflorando, ou um talento de cuidar das viúvas, enfim, são vários talentos, dons que o Senhor nos deu, nos acrescentou através aí através dos talentos e dom, o Senhor ele não requer de volta. Então, se você tem um talento e você vai aprimorar isso ao reino, o Senhor te acrescenta dons na sua vida, para que você possa usar isso no reino de Deus da melhor forma, né? E não colocando isso para barganhar, que nós vamos ver aqui um pouquinho, né, sobre o talento e a unção, a diferença aí de ambos, né? Muitas pessoas têm muitos talentos, têm muitos dons, mas não têm unção, né? Tá ali pregando, tá ali cantando, tá ali até mesmo servindo e não tem unção naquilo que faz, não tem presença de Deus, né? Então, uma coisa é você ter a presença, e muitas das vezes você pode até ter o dom e você vai se capacitar. Só que unção não é comprada. Unção é joelho no chão, boca no pó, joelhinho ali dobrado, se consagrando, orando e jejuando e buscando em Deus. Que Ele vai te acrescentar para usar para o propósito dele, para alcançar um povo, para que almas sejam salvas, para que venha um avivamento, para que vidas aí possam ser batizadas e cheias do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos estar na posição. Talento não salva ninguém. Como eu sempre digo, né, quando eu recebo aí convites para poder ministrar, dom não salva. Dom não salva quem prega, mas salva quem ouve, pela misericórdia. Então a palavra está sendo liberada, vai alcançar corações, mas quem está em cima e quem está embaixo precisa buscar da mesma forma, precisa buscar aquele que está de pé. Cuide para que não caia. Então, quem tá em cima pode cair, quem tá embaixo também pode cair. Qualquer pessoa, se não vigiar, ela pode cair. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, vai dizer lá que tudo que Saul pedia para que Davi ele fazia com zelo, com amor, com temor. Ali ele foi acrescentado talentos. Talentos, ali uma pessoa que estava servindo a ele, estava servindo ao rei. Então, o rei acrescentou dons na vida de Davi. Davi já tinha algumas habilidades, aquilo ali só foi aprimorado para ele usar para o reino. E em 1 João, capítulo 2, versículo 20, vai dizer: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e de todos vocês têm conhecimento. Salmos 28, versículo 8 diz: o Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido, assim como o salmista vai declarar no Salmos 23, né? Unge a minha cabeça com óleo e faz-me andar, né? Faz-me andar e coloca uma mesa, prepara uma mesa perante mim, perante os meus inimigos. Então, unge a minha cabeça com cálice, unge a minha cabeça para que eu possa, mediante as guerras, mediante as lutas, mediante as circunstâncias, eu esteja ungido, acobertado com a unção do Senhor para saber vencer e passar por essas situações sem barganhar a tua palavra, sem barganhar o evangelho, sem renunciar aquilo que o Senhor me confiou e muito mais, sem renunciar, né, a minha comunhão, a sua comunhão com o Senhor. Então, talento você pode até copiar. Talento você copia, mas a unção, ela não dá para ser copiada. Unção copiada é uma carroça que faz barulho. Ela pode até parecer unção,
mas no final só tem lata vazia. Em outras palavras, vão ver que é só teatro, vão ver que é apenas uma encenação e não tem unção. E quando não tem unção, pessoas não são tocadas, as pessoas não sentem a presença de Deus. Do que adianta ter habilidades e não ter unção? Que adianta cantar bem, pregar bem e não ter aí a unção? Que adianta ter conhecimento, mas não ter unção? Que adianta ter doutorado, mestrado, enfim, fazer faculdades, mas não ganha uma alma para Jesus? Do que adianta ter inteligência, mas não tem unção? Do que adianta ter teologia, mas não ter unção? E pasmem o que muitas pessoas acham que teologia forma pastores. Muito pelo contrário, a teologia forma teólogos. Eu sou uma teóloga, eu sou formada há 5 anos e meio em teologia. Eu sou teóloga, não sou pastora. Por quê? Não forma a teologia, ela não forma pastores, mas ela vai te formar um a um teólogo. O que forma um pastor e uma pastora é deserto, é vale, é vocação, chamado pelo Senhor. O homem, ele pode te reconhecer, mas ministério quem te dá é somente Deus. O homem pode te dar cargos, mas ministério quem te dá é o Senhor. Pastorado não vem dentro de uma faculdade, mas o pastorado ele vem dentro de desertos. E muitas das vezes o que acontece, né, esse reconhecimento daquilo que você já faz, você não precisa de título para você começar a atuar, para você começar a exercer o seu chamado. Você já faz, sem o reconhecimento, as pessoas reconhecem, aí há uma unção, né, por pastores, por homens, por imposição de mãos. Muitos usam até mesmo aí o óleo, né, para poder estar ungindo, até mesmo presbíteros, sobre a imposição das mãos. Agora, tem muitas pessoas que elas se rebelam, elas saem da igreja porque não aceitam a disciplina do pastor ou de um líder e vai abrir igreja. Só que, pasmem, né, nunca teve chamado, nunca teve um chamado de pastor, nunca teve aí a unção. Mas tem o talento, fala bem, tem uma boa oratória, mas quer sair de baixo, não quer se submeter aos processos de ser liderado. Se você quer liderar, você precisa primeiro ser liderado. Por quê? Quem tem chamado pastoral começa perdoando, amando, se submetendo à autoridade. Uma coisa que as pessoas confundem muito sobre submissão. Não é você ser um capacho, não é você se render, não é você se dobrar diante da pessoa, não é isso. Ser submisso é você aceitar a missão do qual lhe foi confiada, então você submete ao processo por causa da missão. Quem tem chamado se submete ao que Deus designou a vida daquela pessoa para passar pelos processos para poder viver o propósito. Então você submete à missão por amor a Cristo, você se submete em ser corrigido, você se submete em ser aí consertado, né? Você receber talvez aí uma repreensão, uma exortação para o teu próprio crescimento, que isso vai te beneficiar muito lá na frente. Então, ninguém chega a lugar nenhum despreparado, tudo passa por um propósito, por um processo, para quando você chegar onde o Senhor quer que você não esteja despreparado, uma pessoa que não saiba ouvir. Então, o Senhor te faz primeiro ouvir, o Senhor te faz aprender a ouvir, para que também depois você possa ouvir essas pessoas vidas com amor, com temor. Então, primeiro você ouve. Primeiro você ouve, você tem que saber não só ouvir, mas a escutar, que existe aí uma grande diferença entre ambos. Senão, se você não está disposto a abraçar, você também não está disposto a trabalhar para o reino. Isso aqui é uma coisa muito grave, né? Se você não está disposto a abraçar, você não está disposto. Você não está disposto nem apto para poder trabalhar para o reino, porque não é somente ter talento, mas é ter unção em tudo aquilo que você faz. Unção num sorriso, unção num abraço. Quando você vai abraçar, quando você vai sorrir, a pessoa sente algo diferente na sua vida. Aquela pessoa ali, ela é alcançada. Então, como que nós podemos começar um avivamento através da unção? Será que o talento, ele traz o avivamento? Muito pelo contrário. Talento, ele pode até mesmo atrair muitas pessoas, mas é a unção que atrai pessoas, que elas permanecem pela unção, reconhece que ali tem a presença de Deus. Então, tem até um famoso, acho que é um teólogo, os reformadores das igrejas, os pais da igreja, que vai até dizer assim: como se começa um avivamento? Acendendo uma fogueira no púlpito. Então, a necessidade maior que temos hoje
e hoje em dia é que Deus precisa tratar com nós líderes, porque se o nosso coração for inflamado, se a nossa vida for revestida com graça e poder, isso vai refletir na vida do povo. É como fosse um efeito dominó. Isso vai atrair o povo. Isso vai atrair o povo não pelo talento, não pela boa oratória, não pelas boas dinâmicas. Não preciso armar um circo para poder atrair o povo, né? Que, pasme, uma vez um líder chegou para mim e falou assim: para atrair os jovens, eu preciso colocar videogame dentro da igreja. Eu falei: não, então a sua visão tá muito errada. O senhor me perdoa, mas a sua visão está muito errada. Porque quem quer atrair o povo para a igreja, Jesus, toda vez que ele quis atrair o povo, Jesus não precisou usar de artifícios, Jesus não precisou usar de, enfim, tantos encantamentos para atrair o povo. Jesus falou: quem quer ficar comigo, fica. Quem não quer ficar comigo, quem comigo está, vai ficar. Mas quem comigo não quer estar, vai se espalhar. E vocês? Esse povo que estava aqui, a multidão que estava comigo, ouviu as palavras que é muito duro e foram embora. Mas e vocês? Perguntou para os discípulos: mestre, para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna, então sendo palavra dura ou boa, nós vamos permanecer aqui no caminho. É melhor esse caminho do que fora desse caminho. Mas muitos acham que precisam ter artifícios, né? Mil marabalismo aí, enfim, tantas coisas aí para poder encantar o povo, para poder atrair o povo. E isso não há uma constância, o povo não permanece. Não permanece porque só é talento, só tem barulho, mas não tem presença de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele vai até então se despedir dos líderes de Éfeso depois de ter passado 3 anos na igreja, depois de ter experimentado o maior despertamento, avivamento em uma igreja local. Éfeso era a capital da Ásia naquela época. Éfeso tinha mais de 3.000 habitantes. Éfeso era a cidade mais rica da região. Éfeso, ele hospedava o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os lixos de Diana eram vendidos para aquecer a economia da cidade. Era uma cidade ligada ao ocultismo. E olha isso. E Paulo ficou ali 3 anos e quebrou esse poder da idolatria e da feitiçaria naquela cidade. A palavra de Deus prevalecia na cidade. Essa igreja tornou o centro missionário do mundo. Timóteo, o pupilo de Paulo, pastoreou essa igreja. João, o apóstolo, foi pastor dessa igreja e Paulo saiu de lá com a convicção que eles não voltariam mais às suas práticas horrendas. E ele sabia dos perigos que cercava aquela igreja e ele sabia que se a liderança dessa igreja não tivesse uma posição firme, todo o trabalho que ele implantou nesses 3 anos seria totalmente aí perdido pelo caminho. Então Paulo vai reunir todos os presbíteros daquela igreja no porto de Mileto e dar uma palavra a eles, relembrando que aqueles homens tinham compromisso, que eles precisavam assumir aquele compromisso. E quais eram aqueles compromissos? Compromisso que um pastor e um líder, ele precisa ter em relação a Deus, ele precisa caminhar com Deus, ele precisa andar com Deus, ele precisa servir, ele precisa demonstrar atos, sim, de serviço, ele precisa estar servindo ao reino. Pode parecer óbvio, né? Mas isso não é tão óbvio. Se nós estamos falando sempre, estamos repetindo, porque isso ainda, as pessoas não foram libertas por essa verdade, que precisam sim, Jesus ele veio para servir e não para ser servido e muito menos para ser visto. Hoje as pessoas querem talento, querem poder, querem um glamour, elas querem ser vistas, mas elas querem se colocar na posição e não querem demonstrar Jesus. Então não querem se deixar ser usadas por Jesus. Então por isso que muitas vezes nós não vemos curas, prodígios e maravilhas, porque a pessoa está no centro, tirou Jesus do trono e se colocou no centro. Então, o talento pode atrair muitas pessoas, mas depois vai minguando, vai murchando, porque talento não salva ninguém, mas a unção sobre a vida dessa pessoa vai assim atrair muitas pessoas, vai sim atrair, as pessoas vão ficar não pelo talento, mas sim pela presença de Deus. Então, muitas pessoas, elas procuram, muitos, né, querem o título, eles querem um talento. Mas querem o talento, querem o título e eles até desejam sim um pouco dessa unção, mas desejam unção sem buscar. E nós precisamos servir a Deus. E quem serve a Deus não está à procura de aplauso, não está à procura de ser visto, não está à procura de estar à frente de todas as coisas, até mesmo porque quem quer se esconder, Deus faz questão de colocar em evidência. Davi estava atrás das malhadas e ali eles exalavam, né, o bom perfume de Cristo. E um dia até que Deus tira ele atrás das malhadas, ungiu ele para um propósito maior de
se tornar rei sobre Israel e vai colocar Davi em evidência. Então Davi não teve pressa de chegar aonde Deus tinha para ele, mas Davi respeitou os processos, soube chegar no tempo e na hora certa. E quem tem talento quer atropelar e faz questão de atropelar os processos para querer provar algo para alguém. Quem tem talento, a gente pode perceber e começa a perceber. Toda pessoa que tem talento, ela tem o dom. Se ela não tem unção na vida dela, ela vai querer forçar a unção na vida dela, vai querer forçar os processos para chegar onde Deus destinou para a vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela infelizmente acaba sofrendo muito por querer atropelar os processos, por querer caminhar sobre uma via do qual Deus não tem para a vida dela. E Deus tem outros caminhos referente ao propósito. Então, quem tem unção vai saber respeitar hierarquias, vai saber respeitar autoridades, vai saber respeitar os processos que Deus colocou, ainda que doa, ainda que machuque, ainda que sangre, essa pessoa mesmo com a unção que cura, ela vai respeitar os processos até chegar onde Deus quer que ela chegue. E isso é galgando de lugares em lugares. Então, o talento, ele pode atrair sim muitas pessoas, mas ele não salva ninguém. Já diferente da unção, atrai sim muitas pessoas, mas nós vemos transformação de vida. Então, quem está em cima precisa sim, quem está embaixo precisa se posicionar, precisa buscar, precisa estar uma vida consagrada ao Senhor, precisa ter vida no altar, precisa servir verdadeiramente ao Senhor, sem aplauso, sem elogio. Qual é a tua motivação, né? Talvez aí um talento, uma unção que Deus te deu. Será que o teu talento, a tua unção que você tem, você só tem porque as pessoas te aplaudem? A unção, ela não precisa de reconhecimento. A pessoa sabe quem ela é em Cristo, ela sabe quem ela é em Deus, e ela não precisa de aplauso, ela não precisa de elogios, mas ela também não se abate por críticas que muitas das vezes vêm. A unção faz a pessoa caminhar naquilo que Deus tem para a vida dela. Pode parecer que está demorando, mas não está demorando, faz parte do processo que Deus tem para a vida dessa pessoa e ela respeita, ainda que não entenda, mas ela respeita até que ela chegue aonde Deus quer. Diferente do talento, tem que forçar portas, tem que arrombar portas para chegar e para falar, foi Deus que me colocou aqui, enquanto Deus não tinha aquilo e nem aquele tempo para aquela pessoa. Então, muitas pessoas hoje em dia, muitas das vezes, tem muitas pessoas que são ordenadas a serem líderes, à liderança, mas essas pessoas não estão ainda preparadas, não passaram ainda pela moinha de Deus, né? Não passaram pelo largar, não passaram pelo Getsêmani, não passaram pela via dolorosa e querem estar à frente sem estar preparado. O que vai acontecer? Um rebanho doente, um rebanho totalmente aí doente, um rebanho totalmente anêmico por causa de líderes que estão ali em momentos e na hora errada. Deus pode usar por misericórdia? Usa, mas o rebanho acaba sofrendo. Então, para que rebanhos não sejam para que rebanhos não sejam enfermos, para que rebanhos não fiquem presos sobre unção que muitas das vezes foi imposta em as mãos, foi derramado um óleo apressadamente, nós precisamos respeitar aí os processos, nós precisamos sim orar para que líderes continuem, sejam cheios do Espírito Santo, que não percam a sua unção por causa de talentos, por causa de holofotes, por causa de posições, porque cadeira e posição e título não leva ninguém para o céu. Que vai levar uma pessoa para o céu é sim ela reconhecer Jesus, a caminhar com Jesus, a andar com Jesus em obediência, porque quem tem talento é uma pessoa totalmente desobediente, mas quem tem unção é uma pessoa que obedece os processos, mas obedece a unção que Deus designou e ordenou sobre essas pessoas. Então, se você não sabe reconhecer a unção na vida de outra pessoa, como você quer que as pessoas reconheçam também uma unção na sua vida? Então, respeite a unção na vida de outro, porque a vida daquela outra pessoa que talvez o seu líder que esteja ministrando sobre a sua vida, se você sabe que é uma pessoa de Deus, respeite a unção, porque toda a unção que nós respeitamos, nós atraímos para nós mesmos. Então, um texto até mesmo chave que eu quero dizer aqui e algo que eu quero contar aqui brevemente, um testemunho de um ministério onde eu estava, não vou expor aqui nada, mas estava tendo uma convenção assim, gigantesca mesmo, vem de gente de todo o estado, país, e nessa convenção havia ali um pastor, e ele começou a falar um monte de coisa, né, chamou os pastores daquela igreja,
e começou a falar que Deus tinha colocado ali ele por maior, por cabeça, que naquele dia era ele que ia mandar em tudo, que todo mundo perdeu a autoridade, inclusive os pastores dessa igreja. Eu já comecei a achar estranho, aquilo começou a me incomodar. Eu falei, isso não é Deus, Deus não está nesse negócio. Aí é o próprio diabo, é o próprio Satanás usando a vida desse homem e se gloriando que fez teologia e sabia tudo da Bíblia e começou a florear um monte de coisa. Daqui a pouco ele falou que a unção que era do presidente da igreja, né, a unção do outro pastor, que Deus estava tirando a unção do presidente passando pro outro. Então, assim, totalmente errado. As pessoas que não tinham discernimento começou a aplaudir, começou a dar glória a Deus, começou a dar aleluia, e aquele negócio foi tomando um formato, um negócio assim totalmente estranho, e esse homem quis fazer a unção, quis fazer uma reunção na vida desses líderes, esses pastores ali, enfim, algo assim foi bem maligno. E aí a intercessão se posicionou ali, eu fazia parte do Ministério de Intercessão, nós já fomos para cima quebrando toda a palavra, né, orando por esses líderes e, enfim, tudo foi aí estabelecido, normalizado para a glória de Deus. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. As pessoas que ungem pessoas, né, achando que está no tempo certo e não busca aí a direção de Deus, quem sofre é o rebanho. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, né? A gente vê muitos talentos por aí, talentos belíssimos, dons maravilhosos, mas não adianta nada ter dom, não adianta nada ter talento se não tem unção. A unção que te autoriza a você a cumprir o seu chamado, que te dá aí autoridade para você fazer aquilo que Deus designou e ordenou sobre a sua vida. Então, o texto-chave está lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, que eu estou falando aqui em toda essa série, que é: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, como eu sempre estou falando aqui, quando nós rejeitamos o conhecimento, quando nós rejeitamos em conhecer a verdade, ainda que mínimo que seja, né, como um talento e aí versus unção e tantos outros aqui que eu estou abordando que o Senhor me deu a direção, muitas das vezes nós tropeçamos e caímos em pedras pequenas. É muito fácil a gente enxergar um buraco grande, mas pedrinhas, coisas que nós talvez nem damos importância, algo talvez que seja até pode parecer insignificante, nós não damos tanta atenção e é aí que nós tropeçamos, venhamos tropeçamos até cair em um buraco. Então, um abismo chama outro abismo. Então, se você não quer ser aí rejeitado pelo Senhor, se você não quer que seus filhos sejam rejeitados pelo Senhor, então não abra, não abandone, não barganhe o conhecimento, busque o conhecimento. E para buscar conhecimento gera tempo, você precisa se abster, abrir mão de muitas coisas para poder conhecer a verdade da palavra de Deus. Ah, Laís, mas eu não vou pregar em nenhum lugar. Não é porque você não vai pregar, não é porque você não vai levar a palavra que você não necessita de conhecimento. Se você não quer ser enganado e nem rodado pelas falsas doutrinas malignas de Satanás, se você não quer ser enredado por mentiras que muitas das vezes homens contam e dizendo muda, né, o texto para poder se prevalecer, para poder se vangloriar e tirando Deus do centro e se colocando no centro para defender o que acha, porque muitas pessoas falam que pregadores, e eu discordo disso, que são formadores de opinião. Se eu sou uma formadora de opinião, eu sou uma ministra do evangelho, mas se eu sou uma formadora de opinião, aonde é que entra, aonde que a palavra de Deus entra? Então eu não sou uma formadora de opinião, eu sou uma ministra de Deus que peço para o Senhor sempre me conservar nas santas e sagradas escrituras, que eu pregue aquilo que Ele quer que eu pregue, que eu fale o que está aqui, porque os meus achismos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, não salva ninguém, mas a palavra ela salva, ela liberta, ela transforma, ela cura e ela leva para o céu. Então não são formadores de opinião. Respeito se você pensa assim dessa forma, mas eu discordo plenamente que um ministro seja um formador de opinião. Um coaching ele pode ser aí um formador de opinião, mas um ministro de Deus, nem por isso os apóstolos foram chamados de formadores de opinião. Assim nós vemos doutrinas humanas que homens dizendo que ministros agora são formadores de opinião, e eu discordo disso, porque o dia que eu subi no altar para pregar os meus achismos, eu deixei de ser uma ministra para ser uma coach. E que Deus me guarde e me preserve, guarde o meu coração, que eu permaneça nas Sagradas Escrituras, né, para que eu não caia em nenhum laço, nenhuma barganha aí de Satanás, para ser enredada por essas mentiras que muitos aí têm e estão falando. Então, para isso nós precisamos conhecer a palavra. Nós não podemos
abster esse conhecimento da nossa vida. Nós precisamos conhecer, independente, né, se nós vamos pregar ou não vamos pregar, nós precisamos conhecer para obter intimidade com o Senhor, para conhecer a vontade dele sobre as nossas vidas, para conhecer as Sagradas Escrituras, para saber aquilo que agrada e aquilo que desagrada a Deus. Vamos errar? Vamos errar, mas a partir do momento que nós somos libertos, nós não erramos mais no mesmo erro. Talvez tem muitas coisas que eu e você precisamos ser libertos, mas nós precisamos conhecer para não sermos enganados nem rodados pelas doutrinas malignas e satânicas que muitos têm aí ensinado. Então, não se contente apenas de ir num culto, seja lá que dia que tem culto no seu ministério, mas busque você também o conhecimento. Vai buscar, peça para o Senhor te dar esclarecimento, peça para que o Espírito Santo te esclareça, para que ele te dê entendimento. Timóteo vai dizer, e eu darei o conhecimento a vocês. Peça para que Cristo esclareça a palavra. Quando você abrir a palavra, Espírito Santo, me ajude a entender, fala comigo, me dá entendimento, me dê discernimento daquilo que eu não estou entendendo, fala comigo para que eu possa entender da maneira certa do qual a tua palavra me instrui e me ensina. Então, se você não quer perecer, se você não quer ser destruído, se você não quer ser rejeitado, busque o conhecimento, porque quando você não busca conhecimento, você é destruído, você é rejeitado e você ainda vai ser destruído, porque você não buscou aí o conhecimento. Então, destruído, rejeitado, e você será ignorado. E muito mais do que isso, Deus rejeita aí nos seus próprios filhos por você não ter buscado o conhecimento. Então, você quer atrair a bênção para tua casa? Conheça as Escrituras, busque a palavra para você não ser enganado e nem rodado aí nas artimanhas de Satanás. E é isso, se assim o Senhor me permitir, estarei aqui no sábado com outro tema que o Senhor aí já me deu a direção de todos os temas. Estarei aqui, juntinho aqui com vocês, para passar aqui a verdade da palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Tenha aí uma semana abençoada. Que o Senhor te dê entendimento sobre todas as coisas, que Ele te dê olhos que veem, ouvidos que ouvem e um coração que compreende e discerne as Escrituras. Fiquem na paz do Senhor e uma ótima semana. Deus abençoe.